Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, levando consigo toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico se tornou pobre instantaneamente. Imagine-se sendo Zeno. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida indo pelo ralo devido à pura força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso pelas mercadorias afundadas, Zeno concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro apesar de seu infortúnio. Hoje, as pessoas veem os estoicos inadvertidamente como pessoas que não podem ser quebradas, que não costumam se entregar a extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem diferentes experiências e, portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Uma vez que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e assim não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, qualquer um podia aprender e tornar-se um estoico, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, pois ele já foi escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à diversidade delas. Esse era o tipo de união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam buscar a filosofia, mas os estoicos discordavam totalmente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem ânimo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Se isso é assim, por que é apropriado para os homens procurar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres?
Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e tornar-se estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem tender a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas nos acontecem. A chuva é algo bom. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e esteja contente sabendo o que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e poderá prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de uma certa maneira ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola, e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando ultimamente desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos melhorar por nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Vincular qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até iniciar uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo valor externo delas e não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco, como seres humanos, e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserva. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu